que são os deveres conjugais. Amém? Amém. Diz assim o verso 1 do capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras. O que nós encontramos neste primeiro versículo de 1 de Pedro? Pedro fala das relações conjugais, das relações entre homem e mulher. Portanto, as relações conjugais não são homossexuais, mas é entre homem e mulher. É assim que Deus estabeleceu, é assim que Deus fez. Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só, que Deus fez a mulher para ele. Diz aqui algo especial. Sujeitai-vos aos vossos próprios maridos. Próprios maridos. Não está dizendo que devemos nos sujeitar ao marido do vizinho, não está dizendo que devemos sujeitar-nos ao marido de outras, não. Devemos sujeitar-nos ao nosso próprio marido. Portanto, aqui há algo que tem a ver com propriedade. Aleluia! O próprio marido. Para que se alguns não obedecem à palavra, pelo porte ou pelo comportamento das suas mulheres sejam ganhos sem palavras. O que nós percebemos aqui neste aspecto? Significa que o comportamento bom de uma mulher, isto estava acontecendo, vou voltar um pouco à história, porque naquela altura haviam muitas mulheres se convertendo ao Senhor, muitas mulheres aceitando a Jesus, e normalmente quando as mulheres aceitam a Cristo, as esposas aceitam a Cristo, os maridos não seguem. Contrariamente àquilo que acontece quando o marido aceita a Cristo, a mulher aceita seguir o marido. Amém? Então aqui estávamos com um problema de quem segue quem. Então haviam muitas mulheres dentro da igreja cujos maridos estavam fora da igreja, os maridos não eram salvos, não conheciam a Deus, não conheciam o Evangelho, não obedeciam o Evangelho do Senhor. Então, este conselho do apóstolo Pedro tem a ver com o Evangelho do Senhor. Então, este conselho do apóstolo Pedro tem a ver com essas mulheres nesta situação. Ele diz que pelo comportamento delas, pela maneira de viver, agora que conhecem a Cristo, a vossa vida tem que convencer os vossos maridos a seguir ao Senhor. Aleluia. Portanto, é algo que deve acontecer, sem palavras. Amém. Muitas vezes dizemos que os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Falam mais alto do que as nossas palavras. O nosso comportamento fala muito mais alto do que as nossas palavras. E é isto que deve ser considerado, deve ter em conta este aspecto. As nossas atitudes, o nosso porte fala muito mais alto, fala muito mais profundo aos corações dos nossos maridos. No verso 2, diz, considerando a vossa vida casta, aleluia, em temor. Isto é, as mulheres devem estar cheias do temor de Deus. A sujeição ao seu marido deve ser feita no temor de Deus. Não deve ser sujeito ao seu marido porque ele tem possibilidades. Não deve ser sujeito ao seu marido porque ele é mau. Não. A sujeição deve ser por causa do temor a Deus. Aleluia.
É preciso anotar isto. Sujeição como resultado do temor a Deus. Quando uma mulher é rixosa, gosta de rixas, ela não é capaz de ganhar o seu marido. Ela só pode endurecer o coração do seu marido. Só pode fazer com que o seu marido se afaste cada vez mais do Evangelho do Senhor. Temos muitos casos de pessoas que, quando saem do serviço, quando a hora chega para sair, eles preferem ficar lá no gabinete, preferem ficar lá a trabalhar até altas horas. Por quê? Porque sabe que em casa não tem paz. Em casa há problemas, então prefere ficar lá fora, para voltar a alta hora, quando a esposa já dormiu. Porque se chegar mais cedo, ela vai ladrar como se fosse um cachorro para ele. Então não há de ter paz, não há de ter sossego, prefere ficar lá fora. Alguns preferem ficar na barraca a beber, outros... várias coisas acontecem por causa de nós falharmos no nosso comportamento. Agora, irmãs, somos de Cristo, precisamos de nos comportar como seguidores de Cristo. Precisamos de nos comportar como a palavra de Deus manda. E se nos comportarmos dessa maneira, nós, sem palavras, havemos de ganhar os nossos parceiros. Do verso 3 a 6, diz assim a palavra de Deus: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Aleluia! A beleza de uma mulher onde reside, não reside na roupa. Amém? Nos feitios luxuosos, feitios extravagantes que nós usamos. Gastamos muito pano, pensamos que isso vai nos dar beleza. Não. A beleza de uma mulher está no interior do seu coração. Amém? É isso que tem valor. O interior do seu coração. Nós podemos ver muita beleza exterior, mas se o coração for mau, se o coração estiver cheio de sujidade, não vale nada. Tudo aquilo que você vê não vale nada. Há muitas pessoas que nós vemos pela rua, extremamente bem vestidas, roupas caras e bonitas, mas como dentro do seu coração não tem nada, não são absolutamente nada. Amém? É preciso percebermos que a beleza da mulher deve ser dentro do seu coração. Aleluia! E não no exterior. E não nos tempos se frisavam cabelos, aquecia-se um pente de alumínio para frisar os cabelos, para levantar os cabelos. Hoje usam-se produtos, hoje usam mechas, hoje usam, como é que é? Aquelas coisas mais caras, como é que se chama? Extensões, não sei o que, extensão. Enfim, usam-se essas coisas todas. Mas não é isso que deve dar beleza a alguém. O que deve dar beleza a alguém é o seu valor. Aleluia. O seu valor interior. Isso é que deve dar beleza. Nós não podemos classificar as pessoas conforme aquilo que eles vestiram, com aquilo que eles mostram no exterior. Não, mas com aquilo que eles são no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz ainda que deve ser no homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso nos remete exatamente à beleza interior, aquela que não se corrompe, porque a roupa vai se corromper, a roupa vai desbotar, a roupa vai perder valor. Em algum dia, aquela roupa que você comprou com um valor muito caro vai deitar fora, porque já não serve. Aleluia. Mas quando o seu coração,
Quando o seu interior for de valor, isso sim, porque isso é algo incorruptível, isso é algo que permanece para sempre contigo. Amém? Um traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Espírito manso e quieto. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E dá um exemplo de uma mulher que se adornava desta maneira, que a sua beleza era interior. Sara obedecia a Abraão. Diz no verso 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Aleluia. Amém. Sara obedecia ao seu marido, chamava-lhe Senhor. Amém. Chamava-lhe Senhor. A Bíblia diz que vocês, minhas irmãs, são filhas de Sara. Aleluia. São seguidoras de Sara. Tem um exemplo de Sara para seguir. Continuo. Fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Aleluia. Filhas de Sara, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 7. No verso